E nós começamos o Cidade Alerta desta sexta-feira com eleições 2018. O candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, passou a tarde em Cuiabá. Ele concedeu entrevista coletiva e depois veio ao Grupo Gazeta de Comunicação ao lado de lideranças locais. O presidenciável defendeu uma agenda de desenvolvimento para Mato Grosso e mais, uma vez ressaltou a importância do agronegócio para o Brasil. Veja na reportagem de Patrícia Helena Dorileu. Ciro Gomes, candidato do PDT, foi o primeiro presidenciável a visitar Cuiabá nessa corrida eleitoral 2018. Ele chegou na capital mato-grossense por volta das 14 horas dessa sexta, dia 24. Se encontrou com o correligionário Otaviano Pivetta, que concorre a vice-governador de Mauro Mendes do Partido Democratas, além de outros pedetistas que disputam este pleito, como Allan Kardec e Zeca Viana. Nós temos os 5 biomas principais do Brasil, é necessário ter os 3 biomas. Querida deputada federal Renata Viana. Caminhos que nós temos que percorrer para tirar o Brasil do atoleiro que nós nos encontramos. O Brasil não precisava condenar o seu povo a esse momento tão difícil e humilhante, porque ao mesmo tempo que nós temos todos esses números terríveis, o Brasil, eu tenho repetido, é medalha de ouro, de prata ou de bronze, em todas as condições que o mundo pede. Ciro Gomes falou longamente com a imprensa sobre os planos para Mato Grosso caso seja eleito. O estado, um dos que tiveram maior salto no PIB em 2017, na casa dos 14%, deve muito dos bons resultados econômicos ao agronegócio. Afinal, é o maior produtor de grãos do Brasil e também onde se concentra o maior rebanho de bovinos. O candidato à presidência da República falou sobre quais incentivos dar à agroindústria e a importância dessa produção em larga escala para combater a fome no país. Se há um país no mundo que pode, tem condições de ensinar como praticar os conceitos modernos de desenvolvimento sustentável, esse país é o Brasil. Nós precisamos ter clareza de que temos 207 milhões de bocas para alimentar de brasileiros e o Brasil crescentemente tem um papel estratégico de segurança alimentar no mundo. Isso nos obriga a ter um esforço de produção, mas evidentemente essa produção não pode ser feita a custo de depredar biomas que são sensíveis, delicados, e por isso é preciso que a gente pratique a ferramentaria concreta. Por exemplo, zoneamento econômico ecológico, o Código Florestal foi um avanço que já qualificou alguns avanços que compatibilizem a sustentabilidade, a conservação com a necessidade de produzir, gerar empregos. Esse é o grande desafio do nosso país. Falou, inclusive, que um dos compromissos com o Estado e com o agro é investir na logística e infraestrutura para escoamento da produção. Eu já comandei o grupo de trabalho da BR-163, que liga Cuiabá a Santarém, passando por Miritituba. Eu conheço a necessidade de atravessar a Ilha do Bananal para conectar com o eixo leste-oeste, tanto rodoviário quanto ferroviário, pela Bahia, porque parte importante do escoamento daqui é desperdiçada, porque é obrigada a descer por estrada muito cara, para Paranaguá e Santos. Nós precisamos dar ao Mato Grosso, ao centro-oeste como um todo, ao Matopiba, mais lá em cima, que é uma fronteira extraordinária de produção no Brasil, uma infraestrutura mais ágil. E o grande caminho é projetar esses troncos hidroviário, ferroviário, para não ficarmos com os ovos todos numa cesta só, que a greve dos caminhoneiros recentemente nos mostrou o erro estratégico que isso representa. Falando em comida, defendeu o Bolsa Família, dando garantia aos 21% da população que se alimenta com a ajuda do programa federal de que não vai acabar com ele. Bolsa Família é uma política social compensatória absolutamente essencial para um país que tem ainda mais de 60 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Isso a gente não devia nem ter sequer o despudor de discutir, porque gera insegurança para os pobres. A Bolsa Família é daquelas coisas que o cidadão e a cidadã tendo, come, seus filhos comem, não tendo, passam fome. Portanto, só quem botou uma pedra no lugar do coração é que faz uma crítica sem alternativa de emprego, de trabalho, porque há 13 milhões e 700 mil brasileiros desempregados, 32 milhões de brasileiros hoje empurrados para a informalidade, e essa é o bocado de comer que sobra para muitas famílias. Quando o assunto passou para a segurança pública, defendeu a criação de uma polícia de fronteira em Mato Grosso e estados que também vivem o terror da entrada das drogas advindas de países vizinhos. Para ele, o monitoramento deve ser aprimorado com tecnologia, drones e satélite que auxiliarão o pelotão.
Modernamente, essa faixa de fronteira não deve ser um muro, como foi no passado. Ao contrário, ela deve ser uma fraterna confraternização, se eu posso usar aqui um pleonasmo, com os nossos vizinhos. Para que isso flua, não é, sem gravíssimos problemas, especialmente pela perfuração do território brasileiro, pelo maior volume de comércio do narcotráfico do mundo. O Brasil transformou-se no maior entreposto comercial sem ter nenhuma base de produção dos insumos da droga. Nós nos transformamos no maior entreposto comercial de droga do mundo. É necessário que nós estabeleçamos uma política muito severa de patrulhamento de fronteira, mas isso será feito em articulação com os vizinhos e tecnificando essa lógica. São 17 mil quilômetros de fronteira seca em números redondos. É completamente ilusório, em pleno século XXI, em tempos de drone, de satélite, não é que você vá resolver o problema da fiscalização com um pilotão de fronteira que tem rancho apenas para metade do expediente. Eu tenho a ideia de criar uma polícia de fronteira, e essa polícia de fronteira será extremamente tecnológica. E no estado onde o índice de feminicídio é o mais alarmante do país, afirma que pensa em políticas públicas para combater a violência doméstica familiar. A miséria tem gênero, a desigualdade tem gênero e é feminino. Na questão específica da segurança, nós temos que fazer um esforço de educação, porque, sabe, o feminicídio é a morte da mulher por ser mulher. Quase sempre dentro de casa, o marido, o namorado, que não se conforma, ou o ex, numa cultura absolutamente selvagem que não se sabe, os especialistas não compreendem por que esse fenômeno está crescendo. Me estão dando ideias que eu vou assumindo. Uma delas, por exemplo, é já autorizar os delegados de polícia, preciso mudar um pouquinho a lei, que eles possam determinar, no tempo urgente que o assunto requer, aquelas medidas de proteção de isolamento, ou seja, determinar que o parceiro violento não se aproxime mais do que 200, 300 metros da mulher, antes de esperar um tempo burocrático que pode ser fatal, não é, se for esperar o tempo presente hoje. Uma das providências práticas será essa. Criticou duramente o governador Pedro Táxi, que concorre à reeleição aqui em Mato Grosso. Ele, que foi eleito em 2014 pelo PDT e logo depois migrou para o PSDB, é visto como não cumpridor de promessas. Nós do PDT temos a pior impressão. A impressão de uma pessoa que não cumpre compromisso, a impressão de uma pessoa que promete o que não faz, uma pessoa que envolveu-se com coisas que não são explicáveis, de maneira que agora não é hora tanto de atacar quanto de sonhar com o futuro. E nós colocamos a nossa joia, que é o Piveta, que está aqui do meu lado, meu amigo já de longuíssima data, e o Zeca está nos comandando aqui, né, também está conosco. Nós vamos dar todo o nosso esforço para ajudar o Mato Grosso a achar um caminho de progresso, de paz, de decência, porque esse estado, o Brasil deve muito a esse estado. A passagem de Ciro por Cuiabá foi muito rápida. Chegou no início da tarde, correu para uma reunião do partido e antes do anoitecer já estava de volta ao aeroporto Marechal Rondon. No entanto, encontrou um horário nesta apertada agenda para conceder uma entrevista exclusiva ao programa Notícia de Frente nos estúdios da TV Vila Real. A edição vai ao ar às 6h15 da manhã da próxima segunda-feira. Eu tenho um conjunto muito audacioso, muito ambicioso, não é, de reformas a propor para mudar a realidade de estagnação econômica, de desemprego, de violência impune, que hoje faz com que a nossa população crescentemente desacredite do próprio sistema político e da própria linguagem dela, da democracia, que é a política.